Insultos, humilhações e brincadeiras de duplo sentido. O bullying é um dos maiores problemas vivenciados por crianças e adolescentes. As consequências, se o caso não tiver acompanhamento, podem ser levadas para toda a vida. Segundo os especialistas, o bullying gera um alto índice de tentativas de suicídio, depressão e evasão escolar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Processual Civil, Paulo André Pedrosa, e também a psicóloga Ana Maria Albuquerque. Agora, antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Justiça. O combate ao bullying é uma das questões mais estudadas e discutidas nas escolas. Planejamento didático, assistência psicológica e debate são as maiores armas dos educadores contra esta prática. Muitas vezes, esta questão não pode ser resolvida e as consequências para os alunos são ainda maiores. Em Santa Catarina, um aluno foi acusado de roubar R$ 10 da carteira de um colega e só não foi expulso da escola porque outros estudantes revelaram a farsa. O réu aproveitou que o armário do colega estava aberto e anotou o número de série de uma nota que estava dentro da carteira dele. Ele então avisou ao assistente dos alunos que havia sido furtado dentro do alojamento e que anotou o número da nota porque já havia sido vítima de furto. O ofensor, condenado a indenizar o colega, entrou com recurso no tribunal. O relator da matéria disse que o comportamento do infrator foi consciente e desleal e, por isso, passível de indenização. O bullying se caracteriza por atos de hostilidade continuados por pessoas que convivem no mesmo local. É muito discutido no meio infanto-juvenil pela falta de informação e ingenuidade contidas nas palavras das crianças. Por conta disso, caso uma criança seja acusada como autora de bullying, o pai ou responsável deverá se responsabilizar, principalmente se a acusação for levada à justiça. Este advogado explica que, além dos pais, o colégio pode ser responsabilizado caso seja comprovado que a instituição de ensino não adotou ações para evitar o problema. O Código Civil estabelece que aquele que por ação, omissão, negligência ou imprudência violar direito, mesmo que moral, deverá indenizar. Então, como a própria lei textualmente diz que o pai é responsável pelos atos dos filhos, isso já é pacificado. Mas também nós temos no Código Civil a obrigação do colégio tentar mitigar ou diminuir qualquer situação relacionada a bullying. Bom, doutor Paulo André, me permitindo, eu gostaria de começar com a doutora Ana Maria. É muito comum se ouvir pessoas comentando que o bullying existe desde que o mundo é mundo. Sim. E que as pessoas passavam por isso, fazia parte de uma iniciação, de uma aprendizagem, que ninguém se tornou que era uma brincadeira de criança, pior, né? ou mais traumatizado por conta disso. Até que ponto existe verdade nesse entendimento? Antigamente isso era visto como uma brincadeira de criança, algo que fazia parte da infância, da juventude, mas a partir de 1960 o Owens, que é um norueguês, ele começou a estudar sobre o assunto. E assim, o problema é o seguinte, quando a questão do bullying é um padrão de comportamento agressivo repetitivo. O que difere uma brincadeira saudável de uma brincadeira patológica, do bullying, né? Quando deixa de ser brincadeira e se transforma em violência? É que quando numa brincadeira saudável, você coloca o apelido e a pessoa fala, não gostei e tal, ali para. Né? Ele sabe que o outro, ele se coloca no lugar do outro. Não, ele não está gostando, aí para. E no caso do bullying, não. Ele continua ocorrendo e às vezes é necessário, assim, todo um trabalho de prevenção e de aceitação da diversidade. Houve uma modificação no bullying nos últimos 40, 50 anos? Houve um crescimento? Hoje, tipo assim, o assunto mesmo? é muito mais comentado do que antigamente, né? Assim, no Brasil, os primeiros estudos começou com a Cleo Fante em 2000. Então, assim, só que agora é muito mais debatido e as pessoas têm muito mais consciência. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado porque muitas pessoas estão colocando como sendo bullying uma agressão pontual e não um padrão de comportamento repetitivo. Então, assim, as pessoas às vezes acham que tudo é bullying. Então, isso a gente tem que tomar cuidado porque nem tudo é bullying. O judiciário é um bom local para se resolver esses tipos de conflitos? Veja, William, o judiciário, ele não é o local mais indicado para resolver esse tipo de conflito, pelo menos num primeiro momento. A questão do bullying, ela é uma questão educacional e ela precisa ser resolvida no âmbito da escola, através de profissionais que estejam aptos a lidar com essa situação. O que ocorre é que muitas vezes isso não acontece. O problema não é resolvido nesse âmbito educacional, nesse âmbito da escola,
E aí sim o judiciário precisa atuar, e aí sim você tem que levar essa questão para uma instância maior, e aí sim o Estado tem que atuar a sua força. E ele está preparado para isso? Com certeza não. Né? Como a doutora estava dizendo, a questão do bullying, apesar de já existir, desde que existem as escolas, ela vem sendo estudada há muito pouco tempo. Se você considerar que os primeiros estudos foram em 1960, no Brasil isso começa a vir a partir de 2000, você vê que é um tempo muito curto. Né? Então, evidentemente que o judiciário ainda não está preparado para agir e para lidar com essa situação, e por isso que precisa sempre se utilizar de outros profissionais para que esses profissionais, dentro de um processo judicial, possam também atuar e auxiliar o juiz a resolver o problema. Nós falamos de educação, de responsabilidade, de onde se resolver o problema, sempre citando a escola. Até que ponto a escola é responsável e em que momento a família é que deveria limitar? Na verdade, eu não gosto de colocar a escola e pais assim como sendo duas fontes. Ambos têm que trabalhar em parceria. E assim, a gente trabalha assim, uma parceria de redes sociais para a prevenção do bullying, né? Então, assim, o pai do agressor, os pais da vítima, eles são responsáveis no sentido assim de auxiliar a escola a colocar limite e terminar a situação. Né? Mas às vezes tem situações em que os pais também não conseguem colocar controle na criança ou no adolescente, e às vezes é necessário outras vias, como o judiciário, quando não se conseguiu a mediação de conflitos de uma outra maneira mais amigável. Normalmente os problemas começam na escola, eles aparecem na escola. Sim, normalmente aparece na escola. Hoje, com rede social, assim, pode até nascer na escola e se propagar para a internet, que certo. você diz. Isso acontece. E eu até gosto, assim, porque às vezes os especialistas de bullying, eles perdem muito tempo na diferenciação do bullying com o cyberbullying. Mas eu gosto de utilizar os dois termos apenas como bullying. Por quê? Porque hoje em dia as crianças e os adolescentes estão tão conectados à internet que um fenômeno afeta o outro. O que acontece no presencial afeta no virtual e, às vezes, o que acontece no virtual afeta no presencial. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo. A criança, às vezes, ela é mais fraca, a vítima é mais fraca que o agressor. Assim mais fraca fisicamente. Mas às vezes tem mais... às vezes ela reage na internet... coisas que ela não tem coragem de falar presencialmente, face a face. Então, ela reage na internet e, às vezes, isso ainda piora ainda mais a situação. E, no caso, assim, fica tudo registrado também, né? Então, não necessariamente o bullying virtual, o cyberbullying é mais grave que o bullying, pode ser em alguns casos, mas o que a gente diria é que ele é mais visível. Quando cai para a área jurídica, tem que haver uma distinção? O cyberbullying é visto diferente do presencial? Não especificamente. O problema é que você está tratando de dois conceitos muito novos. O bullying e a internet. E essas mensagens de celular, redes sociais. Então, são conceitos, ambos novos, que hoje estão se interligando. Então, a legislação não sabe trabalhar esses dois conceitos ainda. Então, você não tem uma legislação específica para tratar do cyberbullying, por exemplo. Então, você vai para as vias normais. Você vai tratar o bullying e você vai tratar, eventualmente, algum crime digital, alguma coisa nesse sentido. Existe um perfil dos agressores e das pessoas que normalmente são vítimas? Existem alguns estudos assim, que falam, por exemplo... o perfil, assim, às vezes tem a ver com o consumo de drogas, tem algumas coisas que ocorrem. Mas não dá para caracterizar, tipo, tentar colocar em caixinhas. O agressor tem esse, a vítima tem esse. A vítima, normalmente, assim, o que caracteriza é que ela possui alguma diferença. Às vezes pode ser muito gorda ou muito magra, ou algum sinal, a orelha de abano, um nariz mais avantajado, ou então, assim, tem a questão do talento. Às vezes as crianças superdotadas que possuem um maior talento, ou então crianças com necessidades especiais, com síndrome de Down, há mais chance de sofrer bullying do que as pessoas que não possuem uma característica tão distinta que a diferencie dos demais. Mas está presente em todas as classes sociais, meninos, meninas, todas as idades? Meninos, todas as idades. Em que momento começa a aparecer o bullying? Olha, eu digo assim, mais a partir do... Assim, tem gente que fala que é desde o maternal, mas eu acho que no maternal e no jardim de infância, às vezes tem aquelas brincadeiras mais físicas, de puxar, morder e tal. Então, eu prefiro... normalmente eu falo um pouquinho mais a partir dos 7, 8 anos, e não tanto muito cedo na criança, mas isso não há concordância entre os especialistas, já aviso. Vou fazer uma pergunta para a senhora imediatamente, passar para o doutor Paulo.
dentro mais ou menos da mesma linha. A gente tem observado, principalmente nos Estados Unidos, uma preocupação das pessoas agredidas de utilizarem armas de fogo, até pela facilidade que existe na obtenção, que não temos aqui no Brasil, mas para se defender e mais tarde para revidar, para agredir, causando inclusive... Os tiroteios, os massacres. Alguns casos assim mais drásticos. O massacre de Realengo, né, de 7 de abril de 2011. Sim. Que o Wellington Menezes de Oliveira, ele saiu atirando, ele era vítima de bullying, e aí teve um dia que a escola de Realengo estava recebendo todos os ex-alunos para falar da sua experiência escolar, e ele começou a atirar nas crianças e matou, acho que foram... Mais de uma dezena, acho que foram 13 pessoas. Estou na dúvida se foram 12 ou 13 pessoas, acho que foram 13, e deixaram outras feridas. Então, assim, não é só uma realidade do Brasil, mas assim, o que aconteceu que foi muito sério é que ele se inspirou no massacre de Virginia Tech. E assim, eu me preocupei muito quando divulgou os vídeos dele falando sobre o massacre e tal, porque isso são mensagens que a gente chama de waco, e é muito sério isso. Waco em inglês quer dizer louco, né? E assim, esse tipo de mensagem é muito complicado de você vazar na internet, porque isso incentiva outras pessoas que estão tão doentes quanto ele estava a cometer esse tipo de atitude mais drástica de sair matando colegas e crianças e adolescentes. Aponta um caminho, né? Aponta um caminho, e que pode ser mais grave porque incentiva outras pessoas a cometerem o mesmo ato ilícito. Eu vou fazer o seguinte, antes de passar para o Dr. Paulo André, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Fórum falando sobre bullying, e eu vou voltar tratando de um ponto que causa alguma polêmica sobre esse assunto, que é a criminalização. Voltamos em instantes. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre bullying, insultos, humilhações, brincadeiras de duplo sentido, enfim. Doutor Paulo André, a criminalização do bullying não é uma unanimidade, não é? Não é, e não poderia ser. A criminalização ela é um dos pontos mais controversos e hoje um dos pontos que mais se discute no novo projeto do Código Penal. A grande questão da criminalização é justamente você judicializar uma questão que, a princípio, deveria ser tratada no âmbito escolar. Tem uma outra questão. Em geral, o bullying ele é praticado por crianças. São crianças praticando bullying contra crianças. Então, para essas pessoas, para essas crianças, a lei penal, elas não vão ser atingidas pela lei penal. Então, você teria essa questão que pode diminuir bastante a eficácia prática dessa medida. Agora, o que me parece é que simplesmente o fato de você já estar discutindo a questão do bullying por ser criminalizar, se é crime ou se não é, isso já é um benefício. Então, hoje a gente discute se vai colocar o bullying como crime ou não na legislação, mas se está discutindo o bullying. Então, já é um benefício. Tá? E eu acho que a criminalização, ela tem um efeito psicológico. Ela mostra que o Estado se preocupa com aquela questão. Então, ainda que ela seja uma última medida, ainda que seja a última medida a ser adotada após todas as outras falharem, eu acho que ela mostra que o Estado está se preocupando com isso, e nesse sentido ela é benéfica. Quando você traz para o Estado essa responsabilidade com a criminalização, você tira um pouco o poder e a responsabilidade de quem deve chegar antes do Estado, já na área da educação, a escola, a família? Não, eu acredito que não. Na verdade, assim, a gente tem que evitar, assim, os professores, normalmente se chega na justiça quando não deu certo o trabalho de prevenção dos professores, dos pais, dos educadores, quando não deu certo a mediação de conflitos e a família ou então a vítima decidiu buscar seus direitos, lutar por seus direitos na justiça. Eu acho que são fatores complementares, mas o que a gente deve evitar é o excesso de judicialização, porque, não sei se você concorda com isso, assim, tentar outras formas de trabalhar a prevenção, trabalhar a aceitação da diversidade, aprender a conviver juntos, né, aprender a ser, para poder trabalhar assim, a prevenção e evitar que o caso seja mais sério do que deveria, né, assim. Existe um sentimento de impunidade quando se fala de internet. Mesmo em casos mais graves, existe alguma dificuldade de você tirar imediatamente essas imagens do ar?
Sem dúvida. Essa questão da impunidade é uma questão importante. A internet, ela traz aquele sentimento de que a pessoa ela vai postar aquilo de uma forma anônima. O que muitas vezes não é verdade. Hoje a gente tem uma série de mecanismos que conseguem identificar de onde veio aquela mensagem. E o problema não é nem tanto identificar de onde ela veio. O problema é como impedir que ela se dissemine. A partir do momento em que isso cai realmente na internet, e hoje você tem mecanismos espetaculares, por exemplo, aplicativos de celular, em que as imagens elas se propagam numa velocidade que antes seria inimaginável. E a partir do momento em que isso cai na rede dessa forma, você não consegue mais tirar, seja através do judiciário, seja através de que meio for. O judiciário hoje, não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, ele não tem mais esse poder sobre a internet. A internet, ela é, de certa forma, autônoma. Você consegue bloquear algumas coisas, mas a partir do momento em que ela está em milhões de computadores, em milhares de computadores, você não tem mais como ter acesso a essa informação. Qual é o caminho de quem está numa situação dessa? Quem procurar? Olha, existem órgãos como a SaferNet. A SaferNet tem um canal muito interessante chamado Help Online, que é um serviço de psicologia gratuito, né, onde psicólogos acolhem as denúncias, acolhem as situações e dão uma, assim, porque muitas vezes o jovem não quer falar para o professor, não quer falar para o pai, mas sabendo que existe esse canal da SaferNet, o Help Online, ele se sente mais à vontade de falar de uma forma ética para um profissional de psicologia. Então, uma das formas é encaminhar a SaferNet, Polícia de Crimes Digitais, ou então procurar um advogado, né, e para lidar com a situação. Nós falamos do bullying sendo uma agressão praticada entre crianças ou entre adolescentes, mas também é considerado bullying quando, por exemplo, um professor ridiculariza um aluno? Sim, tem muitos casos de famílias que processam o professor, porque ela ocorre também com o diretor, com vários educadores, né? E tem assim, educador que ao invés de fazer um trabalho de exemplar de prevenção ao bullying, não, ele que pratica bullying, né? E assim, às vezes apelida uma criança de uma forma indevida, aí toda a turma começa a chamar daquela forma, e às vezes gera um sofrimento, né, para a criança, e isso atrapalha no processo de aprendizagem, às vezes a perseguição, ou então também ocorre muito assim, principalmente em escola particular, tipo, a criança começa a desrespeitar o professor, tipo, eu estou pagando a mensalidade, eu posso te desrespeitar e te tratar do jeito que eu for, porque eu que estou te pagando o seu salário. Então, assim, tem tanto o de professor para aluno, quanto o de aluno para professor. Quando é uma agressão de um adulto para um jovem, um adolescente, aí a coisa muda um pouquinho de figura na hora que chega do judiciário, né? Muda um pouco, e uma questão bem interessante para a gente abordar quando a gente fala desse bullying que vem do professor ou da questão da responsabilidade da escola, é justamente que a escola é uma prestadora de serviço. Né? E na qualidade de prestadora de serviço, ela precisa garantir que esse serviço seja prestado a contento. E garantir a segurança física, a segurança emocional, a segurança moral das crianças também é uma obrigação da escola. E a partir do momento em que a escola ou é a própria agressora, através de seus diretores, seus professores, ou adota uma postura omissa, ou seja, ela sabe que o bullying está acontecendo e ela não atua. E aí a gente vai conseguir chamar a responsabilidade da escola e responsabilizar essa escola por todos os prejuízos que essa criança sofreu, ou eventualmente até o professor. Seja do ponto de vista material, então tudo que ela vier a gastar com os profissionais, com psicólogos, seja do ponto de vista moral. Uma questão que a gente estava até conversando é que hoje a justiça ela trabalha com valores muito módicos, valores muito baixos. Então, você vai ter uma condenação no valor médio de 5 a 15 mil reais, que para o prejuízo que essa criança sofreu é muito pouco. Quais são os efeitos a médio e longo prazo de uma pessoa que sofre bullying ao ponto de ficar traumatizada? Ela pode se tornar, por exemplo, uma agressora? Ela pode virar a mesa? Tem o caso da vítima que se transforma em agressora. Né? É uma parte assim, ela adoece de tal forma que depois ela vira agressora. E o maior risco é a depressão. Né? Assim, o maior, assim, tem distúrbio de ansiedade, problema de insônia, assim, enurese, né? Mas o problema mais grave é a depressão, que é uma das doenças mais incapacitantes e que às vezes gera até suicídio ou homicídio, né? Assim, homicídio seguido de suicídio, né? Que foi o caso lá do Wellington Menezes, do massacre de Realengo. Na escola, não tendo essa figura do psicólogo, qual é a pessoa que responde diretamente
Para essa obrigação de coibir o bullying? Eu acho que todos os educadores da escola, assim, tanto o professor quanto o coordenador pedagógico, o diretor principalmente, né? Então, vai subindo, né? Assim, a hierarquia à medida da gravidade do problema. A responsabilidade, na verdade, é de todos. Eu também acho. Então, desde o inspetor de aluno que, de repente, está ali no pátio vendo a situação acontecer, ele tem essa obrigação de relatar para a diretoria que aquilo está acontecendo, até o professor que vê isso na sala de aula também tem. Então, eu acho que a responsabilidade ela tem que ser dividida entre todos os agentes que estão envolvidos ali no ambiente escolar. E não mais um que o outro, Exatamente. também concordo. Quando um pai reclama do filho que sofreu bullying na escola, como é que o juiz encara isso? Com essa visão que o senhor teve, dessa preocupação de que todos são responsáveis, ou ele vai ao dono da escola ou ao diretor? Quem responde? Não, quem vai responder, no caso, é a escola, a pessoa jurídica. Né? A partir do momento em que eu coloco meu filho numa escola, eu estou contratando aquele estabelecimento de ensino, então é ele que vai responder. O que você pode utilizar, eventualmente, são essas pessoas como testemunhas e como pessoas que podem ir até em juízo falar o que aconteceu. Mas quem vai responder, de fato, é a escola. Elas não são responsabilizadas? Pessoalmente, não. Nem pela omissão? Dentro dessa questão civil, não. Eu posso até colocá-las, eventualmente, junto com a escola. Mas o meu prestador de serviço é a pessoa jurídica, é a escola. É ela que vai responder. No caso do bullying praticado por menores, os pais... Os pais que respondem pela ação do filho. Eu ia lhe perguntar, pelo lado da sua especialidade, quanto que o pai e a mãe são responsáveis pela ação do filho? Olha, eu acho assim, você deve fazer uma educação por valores. Em todo agressor, você quando conversa com os pais, você acha... Eu acho que tem também a coisa da autonomia, né? Às vezes a criança tem as suas decisões próprias, mas claro que se você está que nem teve um caso que foi assim, uma mãe que incentivava a filha a bater na outra criancinha da escola. Aquilo, eu falei assim, não, aquilo é um erro. Aí o pai é responsável, porque ele às vezes assim, trata todos os assuntos, trata com violência, bate na criança. Então, assim, quando há abuso físico em casa, é mais comum que a criança se torne um agressor, assim, repita esse padrão de agressividade em outros ambientes. Então, nesse caso, pode ter, sim, a culpa dos pais. Mas tem situações em que os pais tentam ao máximo auxiliar o jovem e não consegue, né? Não se sente assim capaz de realmente exercer o seu poder de autoridade enquanto autoridade paterna ou materna. Doutora Ana Maria, só para encerrar, qual é o endereço mesmo do SaferNet? www.safernet.org.br. Certo. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui e o programa Fórum de hoje vai se encerrando. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Processual Civil, Paulo André Pedrosa, e também com a psicóloga Ana Maria Albuquerque. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também suas sugestões para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum. Eu espero você.